Aí eu voltei no mesmo relatório da CPI, eu resolvi botar lá o nome na Youssef, Álvaro Dias, começar a pesquisar lá coisas interessantes desse relatório. E lá, né, CPI, a CPI terminou making pizza, mas tem umas coisas interessantes. O Jornal do Senado informou na edição de 16 de novembro de 2009 que a oposição estaria se retirando da CPI. A oposição se retira da CPI da estatal. Peraí. Olha só. Em 2009, a gente não estava acompanhando política de perto. Acho que nem em 2015 a gente estava acompanhando de tão perto. Mas nesse ano de 2021 a gente viu a CPI da pandemia. E a gente aprendeu, na verdade, que a CPI é um instrumento da oposição. Porque você precisa de um número mínimo de assinaturas. Então, assim, se a CPI é um instrumento da oposição, por que a oposição iria sair da CPI e deixar com os governistas? É como essa matéria falou o seguinte, ó, a turma do Renan Calheiros e do Omar Aziz está se retirando da CPI. Por quê? Uai, CPI de vocês. PSDB e DEM, olha os partidos, anunciaram oficialmente a saída da CPI da Petrobras, alegando que o governo estaria impedindo qualquer investigação no colegiado. Como assim, rapaz? Quem determina ou não é o próprio colegiado. São votos. Pode falar o que quiser para a imprensa. Na vida real, são votos. CPI da pandemia tínhamos 11. A turminha do Renan, do Omar, do Randolph, a maioria, eles tinham 7 dos 11. Ficava lá 4 governistas. Faziam tudo que queriam. Podia colar em 2015, 2009. Hoje, que as pessoas entendem. Não é o governo que impede. Não é. Não vem. Álvaro Dias afirmou em discurso que o roubo é de bilhões de dólares nas grandes obras administradas pela estatal, mas o governo não aceita que ela seja investigada. Por isso, os partidos de oposição decidiram deixar a CPI. Não faz sentido, Álvaro. Não faz. O relator da CPI, Romero Jucá, disse ao final do depoimento do presidente da empresa, José Sérgio Gabrielli, que a oposição teria, na verdade, que elogiar a cúpula da comissão se acompanhasse os trabalhos até o fim. Jucá afirmou que entregará o relatório em, no máximo, 2 semanas. Não sei porque abandonou, né? Isso foi em 2009. Aí a UOL fez a matéria que comenta sobre esse caso. E, assim, é bem engraçado o que eles têm para comentar. Defensor da Lava Jato, Álvaro Dias é poupado em investigações da operação. Essa é a manchete já da UOL. Defensor da Lava Jato, Álvaro Dias, já foi citado como beneficiário de propinas pagas, propina mesmo, é o que a matéria está falando, viu? Em 2 episódios investigados pela operação. Apesar disso, o parlamentar nunca foi oficialmente investigado pela Força Tarefa. Moro e os procuradores já ouviram em depoimentos relatos de participação do senador em negociações para obstruir 2 comissões de inquérito abertas no Congresso para apuração de crimes na Petrobras e relacionados ao bicheiro Carlinhos Cachoeira. A participação do senador nesses casos nunca foi apurada. A reunião ocorreu no Rio de Janeiro e foi gravada. Nela, o então senador Guerra, que morreu em 2014, combinou o recebimento de 10 milhões de reais, na época, que era muito mais do que é hoje, para que os parlamentares do seu partido não aprofundassem as investigações. Álvaro Dias, na época, era filiado ao PSDB. Então, essa matéria aqui que está falando que a oposição resolveu deixar a CPI, teria um vínculo, um link com esse fato aí, que o senador, na época, combinou aí, não, paga aí 10 milhões, na época ele falou para o seu partido, seria o PSDB, o Álvaro Dias, para a gente abandonar a CPI. Essa era a denúncia da época. Alicate. Uma suspeita semelhante, desta vez envolvendo a CPMI do Cachoeira, também envolve o Álvaro Dias. E-mails fornecidos à Polícia Federal pelo ex-advogado da Odebrecht, o Rodrigo Tacla Duran, apontam que o parlamentar teria recebido 5 milhões de reais para aliviar seus questionamentos a investigados na CPI. Em 2016, ele seria procurado pela Polícia Federal para prestar um depoimento para investigações que ocorreriam em São Paulo. Tacla Duran falou na Espanha, em 28 de novembro de 2017, prestou novas informações à Polícia Federal de forma voluntária e, por fim, num documento, ele faz referências ao senador Álvaro Dias. Ele conta que receberam em 2015 um e-mail de Luiz Eduardo de Rocha Soares, então diretor do Departamento de Operações Estruturadas da Odebrecht.
o nome oficial do Departamento de Propinas da empresa. Nele, o executivo anexava um outro e-mail, ainda em 2012, que havia recebido de Samir Assad, um dos operadores que atuava na transferência de recursos e propinas. O e-mail do Samir falava de um acerto de 30 milhões. Você vê que o tempo vai passando, o dinheiro vai aumentando. Envolvendo parlamentares, sendo que um senador solicitou 5. O e-mail de Samir tinha como assunto CPMI Cachoeira. Nele, o Samir comunica a Luiz Eduardo de Rocha Soares que a empreiteira Andrade Gutierrez pagou 30 milhões para cortar o assunto, ou seja, parar com as investigações da CPMI. Para essas investigações, tá ruim. 30 milhões aí, para a galera ficar de boa, vamos esquecer, vamos acabar com a CPI, vamos ser todos amigos. Nesta mesma mensagem, Samir informa que o grupo UTC também contribuiu com recursos para a mesma finalidade. Ele continua com seu depoimento. Assad, o Samir, explica que esses recursos eram insuficientes para que tivesse êxito na obstrução das investigações daquela CPMI e que seriam necessários mais recursos porque o senador Álvaro Dias solicitara mais 5 milhões para parar de bater no seu irmão, Adi Assad. Cara, isso aqui é grave. Como é que o Moro nunca quis investigar isso daqui? O cara tá trazendo aí informações de um e-mail que o cara teria pedido 5 milhões. Isso aqui nunca foi investigado. E na época, o brinde, o cara ainda era do PSDB, né? Hoje está no poder, mas era do PSDB. A DIA acabou convocado para depor na CPMI do Cachoeira. Ainda foi encaminhado, neste mesmo e-mail, arquivo em formato de Excel com planilha de controle com o codinome Alicate. Apelido comum aos que têm joelho varo, pernas arqueadas, popularmente chamada de perna de alicate, que Samir Assad identifica como o senador Álvaro Dias, diz o Rodrigo Tacla Duran. Informações da UOL, só estou repetindo. Negócio com o Youssef. Ainda no início da Lava Jato, no ano de 2014, o suposto envolvimento de Álvaro Dias em suspeitas apuradas na operação já era aventado por investigados. Isso aqui não é o caso de 2001 lá do Jatinho, não. Aqui é outro problema. Leonardo Meirelles, doleiro condenado na Lava Jato, na segunda ação penal resultante das apurações da operação, chegou a indicar num depoimento que poderia falar sobre o senador. Moro pediu que identificações fossem evitadas. Não. Nada de identificar ninguém. Não. Moro, cara que luta contra a corrupção. No depoimento ocorrido em outubro daquele ano, o Meirelles começou a relatar a Moro as ligações do também doleiro Alberto Youssef, seu parceiro com partidos políticos. Meirelles citou o PSDB, os tucanos, e falou num padrinho político e conterrâneo de Youssef. Youssef é paranaense. Quem poderia ser? Youssef nasceu em Londrina. Dias nasceu em Quatá, mas estudou em Londrina e iniciou sua carreira política como vereador na cidade em 1968. Moro então interrompeu Meirelles. Para. A gente não está entrando nessas identificações, doutor. Tá ruim. Olha só, quando o cara fala, padrinho político e conterrâneo, para. A gente não está entrando nessas identificações. Para. Não fala do meu brother. Não sei, né, se é Moro, o que passava na cabeça do Moro. Mas muito estranho, né? Muito estranho o Moro mandar parar. O acusado chegou a tentar prosseguir no assunto dizendo que não estava citando nomes. Aí o Moro, sabiamente, né, interveio. Olha só, se a gente for descrever e falar as características, daí não precisa falar o nome, né? Aí não precisa falar o nome, né? Ele vai saber o que você está falando. Já pensou, você começa a falar, não, porque o cara é um padrão político, é conterrâneo, é de tal lugar. Parou, não, cala a boca. Vai dar quantas pistas? Vai falar o que? O sobrenome do cara, né? A cor do cabelo, se pinta a cabeça, não pinta. Não, cala a boca. Quem manda aqui no depoimento sou eu.